você que está chegando agora, no bloco anterior falamos sobre a cadeira abdutora. E uma outra opção para o mesmo grupo muscular seria esse próximo exercício que a gente vai estar explicando um pouquinho melhor, não é, Wilson? Isso. Agora, na verdade, é um exercício de abdução no cabo, né? A diferença é que ela vai estar com o quadril estendido e na postura em pé. Esse exercício muitas vezes é mais interessante para o indivíduo até que vai iniciar, por conta do que a gente já comentou, né? O equilíbrio muscular. Apesar de grande parte, né, dos indivíduos que treinam falar da falta de necessidade de utilizar esse exercício, já que treinam exercícios de agachamento, de levantamento terra, muitas vezes, mesmo esse pessoal que faz já exercício com mais intensidade, se não é feito com consciência corporal, também tem desequilíbrios, né? A gente vê muito isso na sala de musculação. E dificuldade em realizar esse exercício. Isso, e aí talvez até essa falta de força, né? Esse desequilíbrio, na verdade, de força, provoque movimentos mais inadequados no próprio exercício de agachamento, de levantamento terra. Então, é claro que bem feito o exercício de agachamento, você vai conseguir ter um fortalecimento dessa musculatura. No entanto, a gente pode acelerar o processo. Por isso que a gente fala, mesmo os indivíduos avançados que já treinam, podem ser beneficiados com alguns exercícios. Não pensando em hipertrofia, não é o foco. É simplesmente equilíbrio de força, né, e favorecer uma harmonia muscular. Então, o exercício em pé, a gente tem só que se preocupar com relação à movimentação da região do quadril, né? Então a gente tenta estabilizar o máximo possível, mantendo uma leve flexão dos dois joelhos, para que consiga fazer o levantamento da perna, a abdução, sem causar compensação na pelve. Dessa forma a gente tem até um trabalho mais completo de força e de musculatura dos oblíquos, né, do abdômen de uma forma geral. Então é um exercício bem interessante, apesar de ser localizado, é um exercício que requer todos os músculos estabilizadores. É muito mais interessante que o exercício da própria cadeira abdutora. Então, o movimento deve ser feito exclusivamente pela musculatura da pelve, né, do quadril, evitando oscilações que forcem a região lombar, né, ou quadrado lombar. Então, essa postura, a gente pede sempre que a pessoa mantenha a postura mais ereta possível, ou seja, empurra com a cabeça para cima, mantenha o abdômen contraído, para a gente ter essa ativação completa. A gente pode fazer variações com rotação leve do pé, ou mesmo trazer a perna um pouquinho mais à frente. Isso não vai alterar grande coisa, mas o importante é justamente o controle da pelve. Eu acho que essas são as dicas, né, com relação a esse exercício, é um exercício simples, e que a gente tem que pensar que ele não é um exercício tão localizado assim. A gente está tendo um trabalho muito mais global do que o próprio exercício sentado na cadeira abdutora. E irá abduzir até o momento que eu consiga manter a postura. Sempre a abertura, assim como o outro, a partir do momento que eu perco o controle do movimento, mesmo que não seja uma abertura muito grande, é ali que deve ser feito o movimento. Exercício de membros superiores de hoje é o tríceps pulley. É isso, Wilson? O exercício de tríceps pulley acho que é um dos mais usados, principalmente para as mulheres na academia, né? Por quê? Porque é trabalho que a gente chama do tchauzinho, né? Musculatura que na mulher vai se tornando um pouco mais fácil com o tempo. Assim como os outros exercícios, a gente tem alguns detalhes que tornam o exercício mais seguro e mais eficiente. A primeira coisa é a postura, né? Então a postura, independente se vai ser com os pés anteroposteriores ou paralelos, a gente deve distribuir o peso nas duas pernas, mesmo que ela esteja afastada para trás, como muitas vezes essas pessoas gostam de realizar. Outra coisa é a postura de membros superiores. Então, conforme vai se fadigando, ou mesmo se o peso é muito pesado, como o caso dos homens, as escápulas elas devem estar estabilizadas, ou seja, a gente tem que forçar uma depressão da escápula e manter ela estabilizada, sem necessariamente encolher os ombros, né? Encolher isso, sem fazer isso. Porque senão você vai tensionar a musculatura de pescoço, trapézio e às vezes vai fadigar antes do que o próprio tríceps. Outro detalhe é a leve inclinaçãozinha que a gente mantém à frente. Isso possibilita um pouco mais de estabilidade, principalmente quando o peso é maior, né? Quando o peso é mais leve não existe dificuldade, mas quando o peso for maior, a inclinação leve do tronco, a gente fala aí nos 10 graus no máximo de inclinação,
para poder manter uma boa estabilidade e manter a tensão aumentada no tríceps. Então a Marisa vai fazer o apoio, isso. A gente vai trazer o cotovelo preparando para o exercício, dar uma leve inclinadinha do tronco. Esse cotovelo ele também não pode projetar para trás, porque senão a gente vai manter uma postura, né, de desfavorecimento para o tríceps. Na hora que eu levo para trás, eu economizo o caminho e aí eu diminuo a tensão do tríceps. Então, o cotovelo vem levemente para frente e a gente vai fazer um movimento de total extensão. Dessa forma, não tem o risco também de eu causar impacto excessivo no cotovelo. Então, a linha média, tá vendo que está à frente da linha média do corpo dela, ó. Dessa forma, o peso não tem que ser tão elevado. Na hora que ela sobe, a gente dá o máximo de amplitude possível, dá uma paradinha lá em cima. Mesmo ela dando uma amplitude maior, subindo mais o braço não vai descansar. O tríceps continua em tensão porque ela está levemente inclinada, porque o cotovelo está levemente à frente. Continua. Isso. Então a gente não deve também, faz uma flexão bem grande para frente, inclina o tronco todo para frente, mais, joga o bumbum lá para trás. Essa forma aqui, ó, é errada, totalmente errada, porque você está colocando o peso do corpo e você descansa um pouco o tríceps, né? E aí você coloca mais peso sim, mas a custa de colocar toda a sobrecarga do teu peso corporal em cima. Volta na posição. O segredo desse exercício basicamente seria a postura. Exatamente, a postura vai determinar se você vai dar períodos de descanso, que não é o que a gente quer, ou se a gente vai manter o tempo todo a musculatura tensa com o menor peso possível. Porque também colocar peso enorme, sem a musculatura estar suportando todo ele, eu compenso com outros músculos, eu provoco estresse excessivo num tendão que não está preparado para tudo isso, e aí eu perco eficiência, né? Então, dessa forma, essas dicas que a gente está dando, a gente tem um trabalho não só do tríceps localizado, né? Como a gente sempre fala, os exercícios de musculação, apesar de parecerem localizados, a gente está ativando outros músculos. Então, eu tenho estabilização da cintura escapular, eu tenho o uso muito grande do abdômen para manter a postura levemente inclinada, o tronco estabilizado. Então, a gente percebe a ação forte do abdômen, principalmente quando a gente tem essa consciência. E eu tenho também a boa estabilização das pernas. Então, se você fizer direitinho, a gente tira proveito para a musculatura alvo, que é o tríceps, mas também a gente está trabalhando o corpo de uma forma geral. E isso é importante na musculação. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e semana que vem tem mais. Até lá! Mexa-se!